Fala pessoal, bem-vindos aqui ao Investidor Consciente. O meu nome é Álvaro e hoje eu vou falar sobre 5 REITs que pagam dividendos todos os meses e o melhor, em dólar. Fala investidores e investidoras, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês e mostrar 5 REITs onde investindo neles todos os meses vai pingar ali dividendos em dólar na sua conta. Isso é muito legal, principalmente quando você quer construir um patrimônio e quer que todos os meses pingue alguma coisa para que você possa ir reinvestindo. Então os REITs, eles funcionam muito parecidos com os fundos imobiliários aqui do Brasil, porém lá nos Estados Unidos eles são empresas, então são empresas que atuam no mercado imobiliário e eles vendem e também alugam ali imóveis que são também diversificados de acordo com o seu segmento. Então, assim como no Brasil nós temos os fundos imobiliários de shopping, de galpões logísticos, de papel, porém lá fora a gente vai ter muitos outros segmentos que muitas vezes a gente nem encontra aqui no Brasil. Como o mercado americano, ele já tem os REITs há muito mais tempo, já é um mercado muito mais desenvolvido, os americanos investem muito mais, a gente encontra setores que são bem diferentes e é isso que eu quero mostrar também aqui para vocês, porque dentro desses 5 REITs que eu escolhi, vão ter segmentos que a gente não encontra aqui nos fundos imobiliários brasileiros. Eu falo isso porque, pessoal, por que eu comparo os fundos imobiliários com REITs? Porque eles são muito parecidos. Ambos são do mercado imobiliário, ambos pagam dividendos e ambos também fazem com que comprando uma cota você consiga diversificar bastante, né, o seu capital. Então, às vezes você compra uma cota de um REIT desse, você está investindo em mais de 2.000 imóveis. Então, isso é bem legal e eu vou explicar cada detalhe aqui para vocês. Antes de ir a fundo, por onde que você vai conseguir investir nesses REITs que eu vou mostrar aqui? Tanto na plataforma do Banco Inter, a Global Account, vocês conseguem fazer os investimentos por lá. Se você tiver conta na corretora Avenue, você também vai encontrar esses REITs por lá. Na Nomad, no C6 Bank. Então, qualquer dessas corretoras que disponibilizam investimentos na Bolsa Americana, digitando os códigos que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês conseguem comprar cotas desses REITs. Eu vou estar utilizando aqui para mostrar alguns indicadores esse site que é o All REITs. Esse site ele é muito parecido com o Investidor 10 que a gente tem aqui no Brasil, com o Status Invest, onde ele vai pegar esses REITs e vai fazer uma análise de diversos indicadores, como frequência no pagamento de dividendos, crescimento no pagamento dos dividendos. Então, será que esse fundo, esse REIT, ele vem pagando ali, ele vem aumentando o valor que ele paga de dividendos ou ele vem diminuindo? Então, tudo isso vai gerando notas e no final o próprio site ele dá uma nota aqui baseada em alguns critérios. Claro que a gente não se baseia simplesmente na nota que o site dá e sai comprando o REIT, mas ele acaba dando uma luz pra gente mostrando alguns dos principais indicadores. Então, se você nunca acessou esse site, é bem legal, dá para traduzir a página e utilizar ali no português também. Ele é gratuito, mas tem algumas ferramentas que são pagas, então acaba saindo bem baratinho, você não é obrigado a pagar, mas caso você queira ter acesso a todas as ferramentas do site, também você consegue lá, né, pagar o valor da mensalidade também, ter acesso a tudo ali, ficar tudo desbloqueado para você poder utilizar. Bom, e vamos aproveitar que a gente já está aqui, vamos falar do primeiro REIT, que é o OU, Realty Income. Então esse é um REIT que ele investe ali no segmento do varejo. Então assim como aqui no Brasil nós temos os fundos imobiliários que às vezes vão investir em imóveis onde tem supermercados, farmácias, esse REIT funciona dessa mesma forma lá nos Estados Unidos. Porém, ele também tem uma diversificação na Europa, mas os principais clientes desse REIT, eles são, né, como ali empresas como Walmart, o gigante Walmart, Starbucks, e a gente consegue ver que ele tem uma diversificação de mais de 15.450 imóveis comerciais. Então a gente vê que ele está espalhado tanto nos Estados Unidos quanto também lá no Canadá e um pouquinho pé na Europa ali, então tem uma diversificação bem legal. Então olha só, comprando uma cota desse REIT, a gente está investindo ali em mais de 15.450 imóveis. Então uma forma bem interessante de diversificação desse REIT é que através de um único cliente ele consegue já se espalhar e ter acesso a diferentes geografias. Então dessa forma a gente consegue ter o nosso patrimônio ali muito bem diversificado, né, em diversas moedas diferentes. Aqui a gente consegue ver os principais clientes desse REIT, a gente consegue ver aqui lojas muito conhecidas como a CVS, que é uma rede de farmácias, aqui o supermercado Tesco, o Walmart, a gente consegue ver aqui também FedEx, entre outras grandes empresas que estão dentro desse portfólio. Olhando um pouquinho aqui o pagamento de dividendos aqui nos últimos meses, a gente consegue ver que esse é um REIT que ele tá, né, ele fez seu IPO já fazem 30 anos. Aqui o site traz pra gente uma nota aqui 100 de 100, então todos os critérios avaliados ele entregou aqui super bem. E quando a gente olha aqui o pagamento dos dividendos, ele apresenta um crescimento no pagamento dos dividendos, assim como também uma frequência mensal.
Quando a gente olha aqui quanto ele paga por mês, a gente consegue ver que ultimamente ele vem pagando 0,26 centavos de dólar ali por mês. Então é um REIT que ele paga todos os meses e é uma forma interessante da gente ter uma renda pingando todos os meses em dólar na nossa conta. Indo para o segundo REIT da nossa carteira, nós temos um outro REIT aí também do setor de varejo, então é o AgriRealty. Então esse é um REIT também mais ou menos no mesmo segmento, porém ele está presente apenas no território americano. Comprando uma cota desse REIT, a gente está colocando o nosso dinheiro em mais de 2.202 propriedades. Então a gente consegue ver aqui muitos clientes parecidos até com o do Realty Income, então a gente consegue ver aqui, ó, um principal cliente, Walmart, Best Buy, CVS Pharmacy, entre outros varejistas aqui e empresas aqui americanas bem conhecidas. Olhando um pouquinho aqui para alguns dos principais indicadores desse REIT, a gente consegue ver também que a nota dele é super positiva, ele já está há 30 anos no mercado. Se a gente olha na parte dos dividendos, a gente consegue ver também aqui pagamentos frequentes. Aqui a gente consegue ver que ele teve uma diminuição no valor dos pagamentos, mas mesmo assim ele vem pagando mensalmente, e a gente consegue ver qual o valor também que vem pago mês a mês. Ó, os últimos meses tem sido pago aí 0,25 centavos de dólar. Então a cada cota que você tiver desse REIT, você vai estar recebendo isso daqui todos os meses na sua conta. Bom, indo para o nosso terceiro REIT, é um setor que nós temos algo bem parecido aqui no Brasil. Aqui nós temos os fundos imobiliários de galpões logísticos, e esse REIT, ele se trata aí do Stag Industrial, que é um REIT que ele vai investir nessa parte de imóveis voltado para a indústria. É um pouquinho diferente sim dos galpões logísticos, mas também existem galpões logísticos desses imóveis mais voltados para o setor industrial. Esse é um REIT que ele está no mercado desde 2011, cada uma cota que a gente investe desse REIT, a gente está investindo ali em aproximadamente 573 imóveis. Essa é a diversificação do portfólio, então a gente vê que ele está bem distribuído dentro dos Estados Unidos apenas, e a gente vê que ele está presente aqui em praticamente, né, grande parte dos estados do território americano. Aqui a gente consegue ver um pouco da diversificação, né, dentro desse setor industrial, e olhando um pouquinho aqui para os indicadores, ele apresenta uma nota bem positiva aqui também. Quando a gente vai para a parte dos dividendos, que é o que nos interessa, a gente vê que ele tem uma frequência muito boa. Lá atrás ele já pagou melhores dividendos, mas se vocês conseguem ver aqui que lá atrás ele pagava mais porque ele não pagava mensalmente. Então a gente vê que tem esses gaps aqui porque ele não pagava aqui todos os meses. Quando ele passou a pagar todos os meses, claramente, né, a gente vê que houve uma diminuição, mas querendo ou não, agora todos os meses vai pingar um valor na sua conta caso você tenha investimentos nesse REIT. A gente consegue ver aqui que por mês ele vem pagando aí uma média de 0,12 centavos de dólar aí. Então ele já tem os dividendos anunciados aqui até o mês de dezembro desse ano, então a gente já consegue ver, né, qual vai ser os pagamentos e quanto já foi pago aqui, a gente consegue descendo aqui também. Bom, e o quarto REIT da nossa lista é um setor bem diferenciado que nós não temos aqui no Brasil, e eu quero mostrar alguns detalhes aqui para vocês. O EPR, ele é um REIT que ele investe em imóveis ali que tenham a ver com experiências, que geram experiências para o usuário. Mas como assim experiências? Como vocês podem ver na foto, e eu vou pegar até aqui a parte da diversificação dele, a gente consegue ver que ele vai investir em segmentos como Eat Play, que são lugares onde você pode praticar às vezes algum esporte, e dentro desse local existem restaurantes, então ele ganha tanto por você alugando ali para poder praticar um determinado esporte, um exemplo, golfe, quanto dentro da operação dos restaurantes que estão ali dentro, então você tem toda essa experiência. Ele tem, né, espaços voltados para jogos, eles têm aqui campos de esqui, aqui também tem atrações culturais como museus, zoológicos e aquários. Então é um tipo de REIT diferente, nós não temos nada parecido nos fundos imobiliários ainda aqui no Brasil, e eu acho um setor bem diferente, bem interessante de ter na carteira. Quando a gente vai olhar os indicadores do site que eu mostrei aqui para vocês, a gente vê que ele não atingiu a nota 100 de 100. Isso porque em alguns parâmetros, né, ele foi aqui classificado um pouco abaixo, como no crescimento dos dividendos. Isso porque, se a gente descer aqui, a gente vai ver o seguinte, né, ele vinha crescendo aqui no pagamento de dividendos, ele teve uma leve diminuição porque ele passou a pagar mensalmente, aqui ele não pagava mensalmente, aqui ele passou a pagar, então é normal que tenha tido essa queda. Porém, na época da pandemia aqui, a gente consegue ver que ele deixou de pagar os dividendos. Isso porque, na época da pandemia, lockdown, as pessoas não estavam indo praticar esportes, não estavam indo em restaurante, não estavam indo se divertir, não estavam indo a museus, teatros e aquários, e é justamente tudo isso que esse REIT oferece. Então, claro que com isso, muitos locatários entregaram ali os seus imóveis e o REIT deixou de receber. Deixando de receber, ele deixou também de pagar os seus dividendos. Então, foi um setor que ele foi bastante afetado na pandemia,
mas ele já vem se recuperando e trazendo bons números. É um setor que eu acho que ele sempre tem a crescer. A gente sabe que a população mundial aumentando, as pessoas querem ter experiências legais, querem ir em restaurantes, querem ter experiências culturais, e eu acredito que é um tipo de segmento interessante para a gente diversificar a nossa carteira. Olhando aqui nos últimos meses, ele vem pagando uma média aqui de 0,28 centavos de dólar por cota. Indo aqui para o nosso último REIT que eu trouxe, que vai pagar dividendos também todos os meses, é o LTC. E também é um segmento bem diferente, uma vez que os imóveis desse tipo de REIT é voltado ali para casas de repouso, casas de tratamento para idosos. Então a gente sabe que com o envelhecimento da população, a gente vai precisando cada vez mais desse tipo de serviço e é o segmento onde o LTC ele vai atuar. Olhando a nota geral aqui pelo site AllREIT, a gente consegue ver uma nota 90 de 100. A gente vê então que ele levou aqui alguns pontos negativos, tanto no crescimento dos dividendos, quanto aqui no retorno, né, no payout. Então a gente descendo aqui, a gente consegue ter acesso a como que foi o pagamento dos dividendos. Então, ó, a partir do momento que ele começou a pagar mensalmente, ele não falhou e ele vem crescendo sim os seus dividendos. Na verdade, ele vem aqui mantendo, né, uma estabilidade. Se a gente olhar aqui, nos últimos meses foram pagos uma média de 0,19 centavos de dólar por cota. Então é um segmento bem diferente que eu também acho que tende a crescer. A gente sabe que a população está cada vez ficando mais velha. Esses espaços eles são muito procurados, principalmente não só lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem esse segmento, então não tem como a gente fazer esse tipo de investimento. Mas já que é possível fazer isso em dólar, eu acho muito interessante também para ter na carteira. Pessoal, todos esses REITs que eu mostrei aqui, eu não estou falando deles à toa. Se a gente olhar aqui na minha carteira, eu tenho eles adicionados aqui, então foram aportes que eu fiz. Foram aportes grandes? Não. Estou começando a montar uma carteira de REIT, até porque eu estava com uma posição aqui de ETF, e estou com uma posição de ETF onde eu mantenho alguns aportes, mas eu também quis investir individualmente nesses REITs, para mostrar para vocês como que vai ser os pagamentos dos dividendos. Então aqui, como eu já investi em todos eles, mensalmente vai estar pingando na minha conta alguns dividendos e eu vou apresentando isso para vocês entenderem como funciona essa lógica, e caso faça sentido aí também, vocês estudem e comecem a investir em REITs, que eu acredito ser um tipo de investimento aí bem legal quando a gente pensa no longo prazo. Pessoal, era um pouco disso que eu queria trazer no vídeo de hoje, mas eu quero saber de você. Você já investe em REITs? Se investe, coloca aqui qual você investe, se você achou interessante algum desses segmentos que eu trouxe aqui para vocês. Pessoal, gostou do vídeo? Ficou até o final? Não esquece, deixa o like aqui porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e dessa forma eu consigo também entregar esse vídeo para mais pessoas e trazer mais vídeos sobre esse conteúdo aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!